E no sábado passado, angiologistas e cirurgiões vasculares se reuniram aqui no Parque das Dunas para alertar a população sobre a importância do check-up vascular. O Viver Bem participou desse evento e traz agora toda a cobertura para você. As doenças cerebrovasculares são as principais causas de morte no Brasil. Entre elas se destacam o AVC, os aneurismas e as tromboses. A principal arma para reverter esse quadro é a informação. Exatamente por isso, angiologistas do Rio Grande do Norte se reuniram aqui no Parque das Dunas para informar e conscientizar a população sobre a importância do check-up vascular. Durante toda a manhã foram realizados mais de 100 atendimentos, além de um bate-papo para esclarecer questões relacionadas à prevenção do AVC, aneurisma e trombose venosa profunda. Segunda edição do evento Check-up Vascular, sucesso, né, doutor Márcio? Mais uma vez, assim, muita gente vindo em busca dessas orientações que são tão importantes. Estou muito feliz, né? Realmente, como você falou, segundo ano do Check-up Vascular, um evento de saúde pública, de interesse público, idealizado e iniciado aqui no Rio Grande do Norte, desde o ano passado, pela gestão anterior da sociedade, que vem exatamente trazer a população, ter esse contato do cirurgião vascular, do angiologista com a população para esclarecer sobre essas doenças que têm um impacto importante na saúde da população. As principais causas de morte estão relacionadas a essas doenças. Doenças vasculares de uma forma geral. A gente lida com doenças vasculares que podem causar óbito, a morte, como também sequelas importantes, AVC, aneurisma, doenças arteriais dos membros inferiores, causando as tão catastróficas amputações e outras doenças. O cirurgião vascular trata desde o recém-nascido até o idoso. Nós temos doença para essas faixas etárias. E desde a ponta do pé até o pescoço. Então, assim, a circulação da forma geral é tratada pelo cirurgião vascular, pelo angiologista. E o check-up vascular é para colocar na população a consciência dessas doenças e chamá-las para que elas venham consultar com um especialista e buscar suas dúvidas e tratar suas doenças. A maioria delas é silenciosa, quando dá a sua sintomatologia já é extremamente grave, e uma avaliação prévia, uma boa conversa de consultório, uma consulta clínica, um bom exame físico e às vezes um exame de imagem mais inicial, como um ecodoppler, consegue identificar a maioria das doenças. A prevenção sempre é o melhor remédio. O que aconteceu aqui em relação aos atendimentos? Eu vi que teve gente que trouxe exame, tem essa orientação, é uma consulta, termina sendo uma consulta ou não? Termina, de certa forma, sendo uma consulta. Lógico que a gente não tem uma infraestrutura de um consultório aqui. O objetivo da gente colocar aqui no Parque das Dunas foi exatamente para, se vocês observarem, teve uma maior interação do cirurgião, uma conversa mais franca, mais aberta, o primeiro esclarecimento, tirar a dúvida, pequenos atendimentos, um atendimento mais inicial, uma coisa mais básica, de ver o que é que o paciente sente, e algumas pequenas medicações que podem ser utilizadas nessa fase aqui foram feitas. Se o paciente trouxer o exame, vamos olhar, com certeza. Estamos aqui para isso. Então, esse evento hoje no Parque das Dunas foi um evento que trouxe a proximidade do paciente com o cirurgião vascular. Os médicos envolvidos na ação acompanharam os atendimentos de perto e aproveitaram para destacar o que é mais importante em relação a essas doenças. Doutora Glenda Rocha destacou os cuidados para a prevenção e diagnóstico do aneurisma. Essa é uma doença silenciosa, ela não dá sintoma, ela geralmente dá sintoma no aneurisma de aorta abdominal, quando ele rompe. E quando ele rompe, ele se transforma numa grande urgência que o paciente tem que ser operado muito rápido, senão as consequências podem ser muito ruins, né? Chegando ao óbito. Agora, então é importante a prevenção. Como se faz essa prevenção? A maior causa do aneurisma de aorta abdominal, a principal causa é a arteriosclerose, a doença arteriosclerótica. Então tem-se que tentar a prevenção da arteriosclerose, controlando e evitando os fatores de risco, que são o hábito de fumar, pressão alta, diabetes, a obesidade. Então, todas essas coisas que se fala muito hoje em dia em ter hábitos de vida saudável, prática de atividade física, controle de colesterol, tudo isso está dentro da prevenção. Então, é recomendável a partir de mais ou menos uns 50 anos, que é a faixa onde a arteriosclerose começa a se manifestar mais, que o paciente procure um médico para fazer um check-up.
Outra doença que está sendo bem focada aqui nessa campanha é a trombose venosa profunda, e é sobre ela que eu vou conversar agora com a cirurgiã vascular Nara Medeiros. Tudo bom, doutora Nara? Quando a gente fala em trombose venosa profunda, o que é que as pessoas precisam saber em primeiro lugar? Que é uma doença silenciosa e pode ser uma doença grave porque ela leva à embolia e, no caso, à morte fulminante do paciente. Caracteriza-se por uma dor na perna, uma dor aguda, seguida de um inchaço. E, principalmente em pacientes que se submeteram a alguma cirurgia ou a pacientes que tiveram fizeram alguma cesárea, tiveram algum bebê. O pós-parto, os 15 dias pós-parto, é um período em que há um aumento grande da incidência de trombose. E pacientes que ficaram parados por tempo prolongado. Por exemplo, uma viagem longa de avião, que o paciente vai ficar mais de 4 horas parado. Então, se você sente uma dor na perna ou tem um inchaço, é importante procurar um vascular para diagnosticar a trombose ou não. No caso, essa síndrome do viajante, né, que muita gente fala, o que é que a pessoa deve ter, quais os cuidados que você deve ter na hora de viajar para evitar que aconteça algum problema? Então, são cuidados muito fáceis. Usar uma meia elástica para viajar já é uma forma de prevenir. E procurar se movimentar no avião. Então, não ficar todas as horas da viagem parado. Procurar tomar bastante líquido e caminhar. E o diagnóstico, quando a gente fala em check-up vascular relacionado à trombose, quais são os exames importantes e o que é que a pessoa deve levar em consideração para buscar um angiologista para fazer isso? Tem algum fator genético, alguns fatores que predispõem o surgimento da trombose? Sim, a trombose ela tem como uma das principais causas a genética. Então, se você tem na família algum caso de trombose, é importante fazer a pesquisa para poder evitar. Caso você vá submeter a alguma situação que tenha um risco aumentado da trombose, você poder prevenir. Dr. Eduardo Wagner fez uma explanação sobre o AVC. O AVC ele é uma interrupção da circulação para o cérebro. Isso pode acontecer porque houve uma obstrução de um vaso sanguíneo ou porque houve uma rotura desse vaso sanguíneo. Ele rompeu e o sangue saiu desse vaso ao invés de irrigar o cérebro como deveria ser. O que é que acontece no organismo? O que é que pode acontecer, né, de uma pessoa que sofre um AVC? Bom, quando você tem um AVC, você vai apresentar uns sinais tipo dificuldade de fala, dificuldade de mexer um braço ou uma perna, dificuldade de saber onde você está, de se localizar. Então, tudo isso são sinais imediatos do AVC. Às vezes, dificuldade visual também. Todos esses sintomas aparecem de uma forma súbita. Você antes não tinha e um segundo depois você começa com isso. A partir daí, até ele receber um medicamento, são 2 horas. Você tem que procurar um serviço médico para que em 2 horas você receba esse medicamento. Esse medicamento é chamado trombolítico. Ele é fundamental no tratamento do AVC isquêmico. Se você receber esse medicamento em 2 horas do início dos sintomas, suas chances de se recuperar são bem maiores. Quem veio participar aplaudiu a iniciativa. Eu achei excelente, né? Todo mundo disponível, orientando, passando medicação. Porque antes tinham dito assim que ia ser só esclarecimentos, mas foi além dos esclarecimentos. Porque está tendo as consultas, né? E os encaminhamentos. Então, para mim, satisfatório. Para mim foi muito bom. Já é a segunda vez que eu venho e para mim está tudo ok. Agora eu estou vendo que você trouxe exames, você já tem problema vascular? Eu já tenho doença crônica de veia, né? Eu trouxe meus exames e eles mandaram eu continuar tomando Diosmin e continuar usando as meias. Eu já uso. Então valeu a pena. Próximo ano tá aqui de novo. De novo.